A predestinação é uma das doutrinas mais gloriosas e, ao mesmo tempo, mais odiadas da fé cristã. Muitos até aceitam falar de eleição, mas se calam quando o assunto é reprovação. Gostam da ideia de que Deus escolhe para salvar, mas rejeitam a noção de que Ele também decide deixar outros em seus pecados, decretando sua condenação. Esse silêncio é fruto do medo, medo de parecer injusto, duro, cruel. Mas as Escrituras não se calam. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, é direto. Amei a Jacó, porém rejeitei a Esaú. Judas 4 declara: certos homens se introduziram com dissimulação, os quais já antes estavam escritos para este juízo. A Bíblia não apenas fala da eleição para a vida, mas também da reprovação para a morte. Essa é a realidade da dupla predestinação. Quando falamos de dupla predestinação, falamos da verdade de que o mesmo Deus que elege para a salvação também decreta, desde a eternidade, a reprovação dos ímpios. Não se trata de Deus olhar o futuro e simplesmente permitir que alguns rejeitem a Cristo. Não. O decreto é positivo e soberano. Deus, em sua justiça, determinou não conceder misericórdia a todos, mas apenas aos seus escolhidos. Como Romanos 9,18 declara: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Misericórdia para alguns, endurecimento para outros. Essa é a simetria do decreto eterno. Mas precisamos ir ainda mais fundo. A visão supralapsariana, a visão mais consistente dentro da teologia reformada, afirma que Deus decretou a eleição e a reprovação antes mesmo de decretar a criação e a queda. Não foi que o homem caiu e depois Deus decidiu o que fazer. Não. Deus decretou criar, decretou a queda, decretou salvar alguns em Cristo e decretou reprovar outros. Tudo isso antes da fundação do mundo. O centro não é a reação de Deus ao pecado humano. O centro é a glória de Deus, manifestada tanto na salvação dos eleitos quanto na condenação dos réprobos. É aqui que o coração humano se escandaliza. O homem quer um Deus que reaja, não um Deus que decrete. Quer um Deus que seja apenas amor sentimental, não um Deus que seja justiça eterna. Mas a Escritura não nos deixa dúvidas. Em Romanos 9:22, Paulo escreve: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Veja a clareza. Há vasos de ira preparados para a perdição e vasos de misericórdia preparados para a glória. Ambos foram determinados por Deus desde a eternidade. A objeção imediata é sempre a mesma, mas isso faz de Deus injusto. Paulo já antecipou essa acusação em Romanos 9,14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Justiça seria condenar a todos, pois todos pecaram. O fato de Deus salvar alguns não é injustiça, é graça. E o fato de Deus não salvar todos não é crueldade, é soberania. Ele não deve misericórdia a ninguém. Se a dá a alguns, é pura bondade. Se deixa outros em seus pecados, é pura justiça. Outros dizem: mas isso elimina a responsabilidade humana. Não, pelo contrário. O homem é condenado pelos seus próprios pecados. Ele peca voluntariamente, age conforme sua vontade corrompida. Deus não cria o mal no coração do homem, mas decreta deixá-lo entregue a si mesmo. O réprobo não pode culpar a Deus, porque seu pecado é seu. A dupla predestinação mantém em tensão soberania divina e responsabilidade humana, sem anular nenhuma das duas. O homem é réu por suas escolhas, e Deus é soberano sobre elas. Alguns ainda argumentam: isso torna Deus cruel. Mas a pergunta é: cruel com quem? Deus não deve salvação a ninguém. Ele não tem obrigação de salvar.
Se ele escolhesse não salvar ninguém, ainda seria santo, justo e glorioso. O inferno não é acidente, é parte do decreto eterno de Deus. É ali que a justiça divina se revela plenamente. Assim como a cruz é o palco da graça, o inferno é o palco da justiça. Em ambos, a glória de Deus resplandece. Negar a reprovação é negar que Deus seja glorificado também em sua ira e em seu juízo. A visão supralapsariana deixa isso ainda mais evidente. Deus não olha a queda como um imprevisto e então corre para remediar. Pelo contrário, a queda já fazia parte do seu plano eterno. Ele decretou tanto a salvação dos eleitos quanto a condenação dos réprobos como meios de glorificar seu nome. Efésios 1:11 declara: Nele fomos também feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Não algumas coisas, não a maioria das coisas, todas as coisas, incluindo eleição e reprovação, graça e juízo, céu e inferno. Esse ensino não é invenção reformada, é a lógica das Escrituras. Desde Gênesis vemos Deus escolhendo um povo e rejeitando outros. Abel aceito, Caim rejeitado, Isaque escolhido, Ismael deixado, Jacó amado, Esaú odiado, Israel eleito, as nações entregues à idolatria. Essa distinção nunca foi acidental, sempre foi o decreto de Deus em ação, e no Novo Testamento isso se cumpre em Cristo. Os que o Pai deu ao Filho virão, e nenhum se perderá, mas os que não foram dados permanecerão em trevas. Qual é, então, a implicação prática dessa doutrina? Primeiro, ela humilha o homem. Não fomos escolhidos por nada em nós. Fomos escolhidos apesar de nós. Não há espaço para orgulho, vanglória ou mérito. Segundo, ela dá segurança. Se a salvação começou no decreto eterno de Deus, nada pode frustrar seu plano. Nenhum eleito será perdido, nenhum réprobo será salvo. Terceiro, ela exalta a glória de Deus. A eleição mostra sua graça, a reprovação mostra sua justiça. Em ambos os casos, Deus é glorificado. Mas alguém dirá: então por que pregar? Se Deus já decretou, não faz diferença. Faz toda a diferença. Deus não apenas decretou os fins, mas também os meios. Ele decretou salvar por meio da pregação do Evangelho. Como Paulo diz em 2 Timóteo 2:10, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Pregamos porque sabemos que haverá frutos. A eleição garante que a palavra não volta vazia. A reprovação garante que os ímpios serão endurecidos. Mas em ambos os casos, a soberania de Deus se manifesta. No fim, a dupla predestinação não é um detalhe doutrinário, é a estrutura do plano eterno de Deus. A eleição sem a reprovação é incompleta, e a reprovação sem a eleição é impensável. Ambas são duas faces da mesma moeda, a glória eterna de Deus. O supralapsarianismo deixa isso cristalino. Antes de tudo, antes do mundo, antes da queda, estava o decreto de Deus. Ele quis salvar alguns e condenar outros. Ele quis manifestar graça e justiça. Ele quis exaltar Cristo como o Cordeiro imolado desde a eternidade. E quis também revelar o peso da ira sobre os inimigos da cruz. A verdade é dura, mas libertadora. Não existe acaso, não existe sorte, não existe neutralidade. Todo destino já foi determinado antes da fundação do mundo. Isso ofende os orgulhosos, mas consola os humildes. Isso escandaliza os que querem autonomia, mas fortalece os que sabem que dependem da graça. O Evangelho não é convite simpático, é decreto soberano. Não é possibilidade, é certeza. Não é oferta aberta, é cumprimento do plano eterno. Portanto, defendemos sem medo. A predestinação é dupla. Deus elegeu para a vida e destinou para a perdição. Ele é glorificado tanto em sua misericórdia quanto em sua justiça.
O inferno não é fracasso do plano divino, é parte dele. A cruz não é remendo de última hora, é centro do decreto eterno. A visão supralapsariana não diminui a Deus, ela o exalta como Senhor absoluto da história. E assim, diante dessa verdade, não resta espaço para orgulho humano. Só resta temor, reverência, adoração. Porque antes que existíssemos, antes que o mundo fosse formado, antes que houvesse queda ou pecado, Deus já havia decretado tudo. E o fim de todas as coisas é este, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.